Olá! O tema da nossa aula, agricultura de jardinagem, ou simplesmente risicultura irrigada. E você deve estar pensando, será que essa temática é importante? Quais são as relações sociais do quadro natural, econômica, em termos de ocupação de mão de obra? Acompanha comigo. Eu te darei todas e muitas outras respostas nesta aula. Então vamos falar sobre o sistema de jardinagem. O sistema de jardinagem, ele envolve imagens que são emblemáticas. Vejam, uma área cultivada nas várzeas, lembrando, são todas as margens de rios, de planícies inundáveis. Rios que são periodicamente inundados, são áreas com solos férteis, com solos aluvionais. E nessas áreas é possível cultivarmos principalmente o arroz, que necessita bastante de água. Eu tenho aqui áreas de jardinagem em várzeas, mas tenho também regiões montanhosas, em regiões bastante elevadas e escarpadas. O arroz é o principal destaque. Quando eu falo sistema de jardinagem, anota aí. Principal destaque é a risicultura irrigada. Risicultura, a cultura do arroz. A agricultura de jardinagem é uma característica socioeconômica da Ásia tropical, do sudeste e do sul da Ásia. Então, quando eu falo assim, qual é a espacialidade da jardinagem? Vamos lá para as regiões sul e sudeste da Ásia. Uma área amplamente conhecida como Ásia das Monções. Ásia das Monções. Uma área marcada, primeiro, pelo maior adensamento populacional do mundo. O formigueiro da Terra. Grande concentração de pessoas. São economias subdesenvolvidas. Países pobres e densamente povoados. Países que dependem muito para diminuir os conflitos sociais, para reduzir a fome, investir cada vez mais, cuidar das terras, cuidar do campo, ver exatamente a produção agrícola. Então, a agricultura de jardinagem se utiliza muita mão de obra. Anota aí, é um sistema intensivo de mão de obra, sistema intensivo, então eu tenho uma mão de obra muito numerosa. Aí você pode, mas Amália, não é uma agricultura que eu já li, que utiliza fertilizantes? Sim, mas é uma agricultura comumente praticada em regiões muito elevadas, que dificultam o uso de maquinário. Como usar maquinário em áreas escarpadas, nas encostas de montanhas? Então, isso não combina usar máquinas em áreas altas, por isso a necessidade de muita mão de obra. Utilização intensiva de mão de obra é uma produção voltada, isso é um dado importante, é voltada para o mercado interno, porque eu tenho uma grande demanda, então é um mercado muito numeroso. Há uma utilização de pequenos espaços, são pequenas propriedades, mas com uma grande produção. E há uma necessidade de gerar empregos, principalmente para ocupar essa população rural. Então, eu tenho um conjunto de características que eu quero que você fique atento. Primeira, é uma policultura, com destaque para o arroz. Então, é policultura. Alta produtividade. Seleção de sementes. Há, de fato, aí um cuidado com a seleção de semente, com as variedades de grãos. Uso de fertilizantes e de biotecnologia. Empregos de técnicas. Há um emprego de técnicas de preservacionismo de solo.
técnicas preservacionistas. Quais são os exemplos? As curvas de nível, que têm cotas equidistantes, são terraços bem planejados, e os terraços, o terraceamento. Gente, terraceamento e curvas de nível, ambas são preservacionistas do solo, porque reduzem a erosão laminar, porém elas são diferentes. Os terraços são assimétricos, são construídos ao longo do tempo, enquanto que as curvas de nível isoípsas são equidistantes. Aqui é a área principal, é isso? Nós temos aqui o Sudeste, mas chega também Japão, China, essa parte aqui da Indochina, Vietnã, Laos, Bangladesh, a Índia, Filipinas, um pouco da Indonésia. Esta é a área. Então, quando eu falo em sistema de jardinagem, hemisfério norte, sul e sudeste, principalmente na área marcada pela tropicalidade. Anota isso. E aqui nós temos o sistema de jardinagem controlado, condicionado pela dinâmica dos ventos. Ventos monsônicos. Anota isso. As monções são ventos sazonais ou estacionais, ou simplesmente você dirá, são ventos irregulares, porque eles alternam de direção de acordo com a estação do ano. Vejam, no inverno, lá no hemisfério norte, os ventos sopram do continente para o oceano. O continente vai estar com temperaturas mais baixas. Então, eu tenho aqui um núcleo de alta pressão, um anticiclone, um centro de espessor de ventos. Ventos frios e secos sopram no inverno. Pensem, o que vai provocar? Se eu tenho no inverno ventos frios e secos, gera o quê? Estiagem. Períodos secos. Imagens como essas são imagens emblemáticas dessas regiões onde a população lida muito com a terra, são populações carentes, pobres, de caráter mais rural, agrário. Então vejam aqui mulheres, crianças de vários países no período de inverno, porque os ventos são de origem continental e são ventos secos, a necessidade de ir em busca de um recurso que é essencial à vida, um recurso, a água, porque o período é de monções de inverno. Porém, quando chega o verão, e o verão é de junho a setembro lá no hemisfério norte, os ventos se originam no oceano. E aí esses ventos transportam toda a umidade, promovendo aqui chuvas em forma de dilúvio, chuvas torrenciais, que vão favorecer a risicultura. Lembram que eu falei? Ela é irrigada, mas ela é irrigada pelas monções de verão. Por outro lado, essas chuvas torrenciais, elas podem e provocam inúmeras vezes grandes tragédias, grandes inundações, grandes perdas materiais, deslizamentos de terras, movimentos de massa, milhões de pessoas, geralmente no verão, que ocupam áreas de risco, ficam desabrigadas. Mas é no verão que esses ventos, quando sopram, trazem a esperança para a sobrevivência de milhões que precisam do setor primário para sobreviver mesmo. Porque excedente tem um comércio, demanda então uma maior relação regiões pobres com o clima. Vejam a vulnerabilidade dessas sociedades mais pobres com a condição climática. E o clima aí é o clima tropical das monções. Espero que você tenha aprendido mais sobre esse sistema agrícola chamado de jardinagem.
Um grande abraço, até a próxima aula.